Fala galera, ligado aqui no canal Pequenos Youtubers. Eu sou Moscou e hoje eu na gravação, tá legal, tô nem aí. E hoje eu vou falar sobre os campeões e os vices. Estamos aqui com o Luca, beleza? E eu sei como começar a botar a imagem. Só gravar com o Mojang, tudo que dá certo. Eu vou falar sobre o da primeira edição da lista, que é 2009, que foi o Flamengo com uns 67 pontos. E o Atlético, para vocês terem ideia, vou mostrar aqui para vocês. Para vocês terem ideia, o Flamengo ele foi campeão com 67 pontos. 10 anos depois ele foi campeão com... E o Atlético, se fizesse mais 3 pontos, ele já teria os mesmos pontos que o Flamengo que ganhou, para vocês terem noção. Olha só, gente. Eu não entendo. Voltamos, tropa. Calma aí que buguemos. Calma, sério. Tenha piedade. Ai, vamos. Para vocês terem ideia, como eu acho que o Flamengo ele fez poucos pontos, o nono colocado tinha 55, 13 a menos do que o Flamengo. E tinha times como Santo André e Grêmio de Barueri. E o Avaí ficou em sexto. O Atlético ficou em 14º. Não que o Atlético seja um baita time, mas na época ele tava bem, né? O Coxa foi rebaixado, isso daí é normal. O Fluminense foi mal. O Botafogo foi mal. O Vitória ficou acima de uma posição do rebaixamento. O Santos foi mal. E assim, né? E ainda mais time. Não sei como o Flamengo não fez mais pontos. Ah, desculpa. Esqueci de falar. Para tristeza dos colorados, o Adriano, pelo que eu sei, fez gol. E eles já estavam comemorando, um torcedor, né? E não conseguiram ganhar. Ficaram em segundo junto com o São Paulo. Que os segundos colocados ficaram com o mesmo ponto que o Grêmio na quarta colocação, tá? De 2009, não se esqueçam. Isso daqui, únicas coisas que estão errado que o Fluminense ganhou e não foi o Flamengo. E o Corinthians, ele não ficou em sétimo. Ah, tem muita coisa errada. Vamos, classificação, carrega. O Inter, que era o vice-colocado, ficou em sétimo. O Avaí, que ficou em sexto, ele ficou perto do rebaixamento. O Flamengo, que era o campeão, ficou em 14º. E finalmente o Grêmio de Barueri, sei lá como fala, ele foi rebaixado. E o Vitória finalmente ficou na posição que ele sempre fica, ou derrota, né? Vitória, derrota, tá? Derrota. Daí, né, o Corinthians ganhou, coisa muito rara, né? O que é raro o Fluminense ganhar, mas só o Corinthians. O Vasco ficou em segundo, muito raro também, né? Só pra variar, ficou em segundo. E o Flamengo ficou em quarto. O Figueirense ficou na frente de times como Palmeiras, Botafogo, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Maldito seja esse Cruzeiro. A gente podia estar na lista dos que nunca foi rebaixado. Sou Furacão. Feio seu Cruzeiro. Chupa seu rebaixado. Esse Brasileirão foi só um pouquinho estranho, né? Só um pouquinho. O Internacional ficou em 10º, o Flamengo ficou em 11º, o Náutico ficou em 12º, o Palmeiras foi rebaixado e a Portuguesa não caiu. Nossa, que zica, né? Tipo, Fluminense ganhar. O Atlético, ele, se ferrou, do tipo. E ele ficou em terceiro na Série B porque eu já vi. Galera, correção, nunca ser rebaixado nos pontos corridos. E o Atlético, ele chegando com o mesmo... Nossa senhora, olha a coincidência. Grêmio 65 pontos,
Um ponto na frente do Atlético. 2019 foi igualzinho. Mas que não foi igual foi o Cruzeiro ganhando. E tipo, o único time grande, enorme, o Cruzeiro e o Grêmio. Que tava ali o Atlético marromeno, o Botafogo é marromeno, mas ainda uma zebra quando ele vai mal. O Vitória é muito ruim e conseguiu ir bem. O Goiás é ruim, conseguiu ir melhor do que abram suas malinhas. Santos, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians. O Internacional foi pior que o Coritiba, daí sim tá no fundo do poço. O Flamengo quase foi rebaixado. O Fluminense quase foi rebaixado. Devia ser rebaixado, mas só que a Portuguesa foi besta e escalou o cara errado. E o Vasco foi rebaixado. Além do Vasco ser vice, ele ser rebaixado também é normal, né? Põe. Vamos ver se esse Brasileirão só tem os melhores times. Olha, por enquanto tá certo, não certinho a numeração do Brasileirão, mas só que por enquanto só tem time grande entre os 5 primeiros. Eu admito que o Furacão ele ainda não é grande, mas tá lutando. Olha, o Atlético, se fosse pelos times grandes, mas não foi, ele estaria 2 posições abaixo. E esse Coxa que sempre vai mal e nunca é rebaixado, cara. Mas glória a Deus, 2017 ele foi rebaixado. Oi, 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 oi. O São Paulo, que ele foi no início mal na Libertadores, ele foi bem, chegou na semifinal. Perdeu com o gol do Vó. Carrega. O Corinthians foi campeão com 81. Ficou sei lá quantas rodadas já garantido. O Atlético ficou em 10º. O Coritiba, que nunca é rebaixado, né? Joinville e Vasco na mesma posição. Avaí e Goiás foram rebaixados. Agora vamos para 2017. Só dá São Paulo nessa bodega, na moral. E o Santos ele é bom em roubar o vice das pessoas, né? Sempre rouba com o mesmo ponto. É incrível. O Atlético ficou em 6º, que foi até aquela época a melhor campanha que eu já vi. Olha que eu já vi, tipo... Mas o Furacão, a melhor agora foi 5º. E assim que nós continuamos. O Grêmio foi pior que o Atlético. O Corinthians foi pior que o Atlético. Ponte Preta foi melhor que o Grêmio, que o São Paulo, do que o Fluminense. E o Coxa que nunca cai. E o Internacional caiu, mas o Coxa não caiu. Se tivesse ganhado, o Derrota ia cair, né? E o Figueirense, a zaga dele tava boa, né? 20 negativos. A América tava uma belezura, 35 negativos. Que ganhou do Papo Inter, o título do Inter. Poxa, Inter, nem Brasileirão Série B você ganha mais? Estamos aqui, né? Com o futebol paulista dominando, só faltava ter o São Paulo Eita, na 4ª colocação. Eita, que deu banho. Então, vimos. O Cruzeiro ficou em 5º. Eu acho que ele ganhou a Copa do Brasil, né? Cruzeiro e Grêmio sempre são os campeões. Carrega. Não quer carregar a tabela. O Vasco ficou em 7º. E é uma coisa surpreendente. E o Coxa finalmente foi rebaixado. O Atlético foi mal. Vamos ver se está um pouco certo. Não, o Atlético Mineiro para cima. Por história, acho que o Atlético Paranaense ele devia ficar 2 posições abaixo. Mas daí não dá, ficar atrás do Bahia em pontos Não é que o Bahia é ruim, é que tipo, se você for do Rio, São Paulo tá disputando a Série A sendo um time que já ganhou o Brasileirão, daí é difícil. E o Coxa finalmente foi rebaixado. Chapecoense ganhou deles.
E o Vitória sempre lutando para não cair, né? O derrota, que é muito bom. Galera, uma coisa que eu odeio... Aliás, o Atlético foi pra Libertadores porque ganhou o Sul. Uma coisa que eu odeio é time que fica sempre... pra não cair. Sempre fica em 16º. Olha o Vasco quase caindo. E eu nem ouvi muita coisa sobre o Vasco. E tipo... O Corinthians foi pior que o Fluminense. O Corinthians não tá mais indo tão bem. E o Vitória, ele sempre tava em 16º. Mas ele nunca conseguia, tipo, ir bem. Eu odeio esse tipo de time que é persistente. Que tá sempre com o último dedinho no penhasco. Mas só que tem que ser assim, porque senão é rebaixado. O Atlético, quando ameaçou cair, já caiu. Mas o Vitória, ele ameaçou cair e não caiu até sei lá quanto tempo. E teremos aqui a nossa tabela. Para vocês terem ideia, a quinta colocação foi a melhor campanha que eu vi do Atlético quando eu me importava com futebol. Sou muito viciado em futebol desde 2015, né? Começa. E tipo, o Atlético já ganhou a Copa do Brasil, tá classificado. Você vai ver uma rivalidade que não tem mais graça. Você vai ver Fluminense e Flamengo. Você vai ver Cruzeiro e Atlético Mineiro até vai, mas tem rivalidade que ainda dá graça de ver. Internacional contra Grêmio. E Corinthians contra Palmeiras, pois não sei como o Palmeiras ficou em terceiro. Mas você vai ver Botafogo versus Flamengo, Botafogo contra Fluminense, Vasco contra Fluminense, Vasco contra Flamengo. Não, esses três times pode jogar à vontade, mas se você botar uns do Rio forte, Flamengo não tem mais rivalidade. Fortaleza e Ceará. Fortaleza quase foi pra pré-Libertadores. Uma rivalidade que eu não sei se é rivalidade, mas deve ser boa, o CSA e Avaí seria uma ótima rivalidade. Dois times tão mal. E temos dois rebaixamentos, né? De time que tipo, o Cruzeiro ele ganhou. Foi bem algumas vezes e ficou persistente em alguns anos. O Avaí ele fica persistente, mas... Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. E, na minha opinião, o time que mais ficou em 16º foi a Vitória. Ou de volta. Compartilha, falou, tchau.